Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diário. Obrigado por você estar aqui comigo mais um dia, ouvindo essa poderosa palavra e aprendendo todos os dias com o Senhor, porque aqui nessa palavra nada pode ser tirado e nada pode ser acrescentado, porque ela é simplesmente perfeita. E aqui vai contar uma história que aparentemente está meio descontextualizada, meio que jogada aqui no meio de tantas histórias de juízes, mas isso tem um propósito, mostrar como que aquele povo estava se dirigindo longe, andando para longe dos caminhos do Senhor, cada um fazendo aquilo que dava na cabeça, sem se preocupar com as orientações que haviam sido dadas aos profetas. E conta a história de um homem chamado Mica, que morava nas montanhas de Efraim, e ele confessa à sua mãe que ele que tinha roubado a prata dela. E ele, então, confessa isso a ela no primeiro e no segundo versículo. Provavelmente ele teve medo porque a mãe amaldiçoou o ladrão que roubou a sua prata. Então ele confessa que havia sido ele. Ela, então, perdoa, abençoa e devolve a ele a prata, mas pede para que ele faça um ídolo, para poder retirar dele a maldição que ela mesma havia jogado. Versículo 3, sem saber que era ele. Ele, entretanto, toma aquela prata e devolve para sua mãe. E ela que manda fazer um ídolo de madeira folhado com prata e o coloca na casa de Mica. Vai vendo o que está acontecendo nesse capítulo, versículo 4. O Mica fez a capela e lá ele colocou outros ídolos além desse e separou um de seus filhos para ser sacerdote. Porque naquele tempo não havia um rei em Israel. Cada um fazia o que queria. Versículo 6. Para que esse capítulo, então, está mostrando? Que o povo estava se perdendo, que o povo estava desvirtuado, que o povo não tinha mais direcionamento do Senhor. Cada um fazia o que dava na cabeça. É igual hoje tá, né? Eu tenho meu Deus, eu tenho minha religião, eu vou seguir do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu acho, e não se preocupa em ater a palavra do Senhor, porque essa é a verdade, a palavra do Senhor é a verdade. Até que um dia passava por lá um levita da cidade de Belém procurando um lugar para morar, e ele chega na casa desse Mica, versículo 8. O Mica então pergunta para ele de onde que ele estava vindo. E ele diz que ele era de Belém, que ele era da região de Judá, que ele estava procurando um lugar para morar, versículo 9. O Mica então convida esse levita para ficar na casa dele, ser seu conselheiro e seu sacerdote, e que ele daria a ele 10 barras de prata por ano, roupa e comida. Versículo 10. O jovem levita concorda, e ele acaba sendo como um filho para ele, além de ser o sacerdote daquela casa. Versículos 11 e 12. Mica entendeu que aquilo era uma bênção do Senhor, que tudo correria bem na vida dele, pois ele agora tinha um levita como sacerdote. Versículo 13. O que você consegue aprender e visualizar nesse capítulo, que é curto, conta essa historinha do Mica. Essa história não é uma historinha, né? É um acontecimento, é um fato, mas que aparentemente mostra que tanto ele quanto a sua mãe não parecem ser pessoas ruins, parecem ser pessoas boas, pessoas de boa índole, pessoas de moral elevada, com desejo de adorar o Senhor, mas desobedeceram a Deus. Quando? Quando eles seguiram os seus próprios desejos, fazendo uma imagem que Deus tanto desaprova. Como que é nos dias de hoje? A atitude que prevalecia era essa. Cada um fazia o que bem entendia, porque eles estavam sem direcionamento nenhum. Versículo 6. Nós sabemos que Deus nos deu padrões. Existe um protocolo para você seguir ao Senhor. O protocolo está descrito aqui nessa palavra. E não podemos nos conformar com padrões sociais, mas sim observar seriamente os mandamentos e os padrões desta palavra. Por melhores que fossem as intenções da mãe, ela vai frontalmente contra o segundo mandamento, o que mostra uma ignorância espiritual nesse período em que Israel estava passando. A decadência dos israelitas tinha chegado a um ponto de acharem que eles podiam honrar a Deus por meio de uma idolatria, fazendo um ídolo,
contrariando uma ordem divina, o segundo mandamento. Mica chega até mesmo a construir um altar, um santuário cheio de ídolos, até mesmo fazendo uma estola sacerdotal. Também vemos como Israel estava sem direção, porque o lugar dos levitas era na casa do Senhor e na sua morada. E esse levita estava andando por ali sem rumo, vagando sem direção, e quando lhe oferecem salário, uma casa, comida e dinheiro, ele aceita a oferta, mesmo sendo para ministrar num templo idólatra. Olha o tamanho do desconforto, olha o tamanho da distância que eles haviam tomado de tudo aquilo que os patriarcas haviam ensinado. Então, esse é mais um capítulo da história de Israel, que vai mostrando para nós qual era a direção que Israel estava seguindo, seus erros, seus tropeços, mas sempre seguido da infinita misericórdia do Senhor e o perdão e o amor dele para com aquele povo. Isso vai ficar muito demonstrado nessa palavra à medida que nós formos caminhando. E essa é uma das histórias que ilustra como aquele povo estava perdido nessa época, precisando de direcionamento, precisando de um rei. Amém? Então amanhã a gente vai continuar com Juízes capítulo 18 e quero que vocês leiam essa história de novo. Quero que vocês meditem nessa história de novo, para vocês entenderem por que era necessário nós chegarmos até um sumo sacerdote que fosse irrepreensível, que fosse imortal, porque senão os homens iam continuar nessa de cai e levanta, levanta e cai e levanta. Por quê? Cada vez que morria alguns dos juízes que realmente conduziam o povo à adoração ao Senhor, e eles ficavam um tempo sem um novo juiz, já se desviavam e já se voltavam a adorar imagens. Que o Senhor nos guarde de tudo isso, que o Senhor nos direcione, que nós continuemos a andar por esse caminho, andar pela verdade e alcançar a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Um abraço, amanhã a gente volta com Juízes 18. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada